Meu filho disse: Eu não quero mais o seu sobrenome. Meu novo pai diz que você é um fracassado e que eu preciso do sobrenome de um homem de verdade. Gabriela, minha ex, sorriu. Eu respondi: Tudo bem. Uma semana depois, o advogado de família ligou. Senhor Carlos, o senhor entende o que acabou de assinar? Eu pagava $1.600 de pensão alimentícia todo mês há 3 anos. Regularmente como um relógio. Enquanto isso, minha ex e o novo marido dela postavam fotos de búzios e compravam para o Lucas o último PlayStation. Eu comia miojo no meu apartamento na Zona Leste, trabalhando à noite e aos fins de semana para cobrir os pagamentos e meu próprio aluguel. O desrespeito começou com pequenas coisas. Lucas começou a me chamar de Carlos em vez de papai. Depois vieram as histórias sobre como o padrasto dele estava ensinando-o a ser um homem de verdade. Consertar um carro, jogar futebol, se defender. Coisas que eu havia tentado ensinar antes do divórcio. Quando ele veio para o fim de semana com uma camisa com o sobrenome do padrasto, eu entendi. Tudo havia mudado. Ele mal olhava para mim durante o jantar, grudado no celular. Quando sugeri irmos fazer trilha como antes, ele respondeu que o pai de verdade dele já tinha levado no fim de semana passado. E então ele disse, parado na porta do meu apartamento, se recusando a entrar: Eu quero mudar de sobrenome. Abandonar o seu. Pegar o dele. Ele diz que você é um fracassado que nem consegue pagar um lugar decente para morar. Gabriela estava atrás dele, braços cruzados, com aquele sorriso familiar. O mesmo que ela tinha quando o juiz concedeu a guarda principal a ela e fixou minha pensão. Ela já estava planejando as próximas férias. Eu via pela bolsa Hermès dela. Ele tem idade suficiente para fazer as próprias escolhas, disse ela. Você pode lutar, mas isso só vai fazer ele te odiar ainda mais. Além disso, nós dois sabemos que você não pode pagar outro processo. Eu olhei para o meu filho. 13 anos, já mais alto que a mãe, usando tênis Nike de $1.000, mais do que meu orçamento semanal de comida. Tudo bem, eu disse. Se é isso que você quer. Na manhã seguinte, liguei para o meu advogado. Você tem certeza? Uma vez que assinar, não tem volta. Tenho certeza. Prepare os papéis. Assinei a mudança de sobrenome, os documentos de adoção. Tudo, sem nem ler as letras miúdas. Gabriela estava radiante, mandando mensagens sobre como eu era maduro, como Marcelo já estava planejando levar Lucas para pescar neste fim de semana para celebrar a nova família de verdade deles. 7 dias depois, meu telefone tocou. Eu estava no segundo emprego quando o advogado da Gabriela ligou para ela. Nunca vou esquecer o momento em que ela me ligou, a voz tremendo de pânico. O que você fez? Eu dei a vocês exatamente o que vocês queriam. Os papéis foram registrados. A adoção foi finalizada. A pensão alimentícia termina com a adoção legal pelo padrasto. É a norma padrão do Código de Família. Silêncio. Seu marido queria ser o pai de verdade dele. Agora ele é. Parabéns. São $18.500 por mês, pelos quais ele agora é responsável. Mais o fundo de poupança para a educação, seguro, despesas médicas, tudo. Toda a obrigação é transferida para o pai adotivo. Você não pode? Eu já fiz. O juiz assinou hoje de manhã. Ouvi gritos ao fundo. A voz do Marcelo ficando cada vez mais alta, cada vez mais furiosa. A gente não pode pagar isso. Deviam ter pensado nisso antes de ensinar meu filho que eu não valia nada. Ou devo dizer, o filho do seu marido agora. A ligação foi encerrada. Voltei a repor mercadorias, mas não estava mais trabalhando naquele emprego por necessidade. Naquela noite, meu telefone explodiu de mensagens. Meu filho, de repente lembrando do meu nome, implorando para desfazer tudo. Gabriela alternando entre ameaças e súplicas. O advogado dela tentando encontrar brechas que não existiam. Mas o mais bonito da lei, uma vez que uma adoção é finalizada, os pais biológicos não têm nenhuma obrigação legal. Nenhuma. Bloqueei o número da Gabriela. E do Lucas também. Se ele quisesse falar, poderia fazer pessoalmente e com respeito. 3 meses depois, recebi uma carta da escola do Lucas. O envelope era grosso, papel creme, caro. Dentro, uma carta manuscrita do diretor. Prezado Sr. Almeida, escrevo sobre a conta escolar do seu filho.
A anuidade é de 220 mil reais. Após os recentes procedimentos de adoção, entramos em contato com o senhor e a senhora Santos. Quando mencionamos o pagamento do próximo semestre, houve uma confusão considerável. Nosso departamento jurídico analisou a situação. Dado que o senhor Santos agora é o pai legal, todas as obrigações financeiras são transferidas para ele. A escola exige o pagamento até 15 de agosto. Caso contrário, seremos forçados a cancelar a matrícula. Atenciosamente, diretor Richardson. Coloquei a carta de lado e comecei a rir. Realmente rir. Aquela escola particular era o orgulho da Gabriela. Ela tinha se gabado infinitamente sobre a admissão do Lucas, postando fotos dele de uniforme nas redes sociais. Peguei minha calculadora. 220 mil reais de anuidade, mais 18.500 mensais de pensão. São 442 mil reais por ano que o novo marido dela acabara de herdar. Meu telefone vibrou. Número desconhecido. Alô? A gente precisa conversar. A voz da Gabriela tinha mudado. Menor, assustada. Eu não acho. Por favor, só escuta. Contra meu melhor julgamento, fiquei na linha. A escola diz que você não está mais pagando. Eles vão expulsá-lo? Não é meu problema. Ele ainda é seu filho. Não, legalmente eu não tenho filho. Foi isso que você quis. Foi isso que ele quis. Ele é uma criança. Ele não entendia. Ele tem 13 anos. Idade suficiente para me chamar de fracassado. Idade suficiente para rejeitar meu sobrenome. Idade suficiente para viver com as consequências. Ouvi ela chorar. Houve um tempo em que esse som teria partido meu coração. Marcelo não pode pagar. O negócio não está indo tão bem quanto eu pensava. Os carros, as viagens, a casa, tudo no crédito. A gente mal consegue se manter. A verdade finalmente saindo. Todas aquelas fotos de férias, roupas de marca, fumaça e espelhos. Uma vida no Instagram construída em cartões de crédito e empréstimos. Parece que você casou com um fracassado, eu disse baixinho. A linha caiu, servi um uísque e sentei na varanda. Não era muito, mas era meu. Pago com meu próprio dinheiro, sem dívidas, sem falsidades. O telefone tocou novamente. Deixei ir para o correio de voz. Pai, sou eu. A mamãe diz que eu tenho que te chamar de pai de novo. Ela diz que a gente precisa resolver isso. Por favor, retorna. Apaguei a mensagem. 2 dias depois, outra carta chegou. Do advogado da Gabriela. Um advogado diferente. Provavelmente não podiam mais pagar o caro. A carta exigia que eu retomasse os pagamentos de pensão, alegando que a adoção foi assinada sob coação. Encaminhei para meu advogado com uma única frase. Por favor, lide com isso como achar melhor. Ele me ligou à tarde, mal contendo o riso. Eles alegam que você os enganou. Você assinou exatamente os documentos que eles pediram. É um caso clássico de arrependimento do comprador. Eles podem ganhar? Nem a menor chance. Mas se continuarem, terão que pagar custas judiciais. E quando perderem, você pode entrar com pedido reconvencional. Provavelmente, mais 80 mil reais a 110 mil reais que eles vão te dever. Diga a eles para tentarem. A data do julgamento foi marcada para 6 semanas depois. Enquanto isso, as cartas continuavam chegando. Da Gabriela, do Marcelo, do Lucas. Cada uma mais desesperada que a anterior. As cartas do Lucas eram as mais difíceis. Na primeira, ele se desculpava. Na segunda, estava bravo, me chamando de egoísta. Na terceira, apenas perguntava se poderíamos ir fazer trilha de novo. Guardei todas em uma gaveta. Não respondi nenhuma. 4 semanas antes do julgamento, a escola ligou. Senhor Almeida. Aqui é a diretora André da escola Rousseau. Seu filho brigou com outro aluno. Meu coração parou. Eu não sou mais o responsável legal dele. Vocês precisam ligar para a mãe dele. Ligamos 3 vezes, ninguém atendeu. O senhor ainda é o contato de emergência, ele está suspenso por 3 dias. Precisa buscá-lo imediatamente. Estarei aí em 20 minutos. Quando entrei na sala da diretora e o vi lá, olho roxo inchado, juntas estouradas, ombros tremendo, todas as minhas palavras preparadas evaporaram. Ele levantou os olhos, me viu. O rosto dele desmoronou. Você veio... Acenei, incapaz de falar.
A diretora explicou. O outro garoto vinha provocando o Lucas há semanas sobre a mudança de sobrenome, sobre como o pai de verdade o tinha abandonado. Hoje, Lucas tinha estourado. Pega suas coisas? No carro ele perguntou. Dói? Sim. Bom, a dor é como a gente aprende. Parece que você aprendeu alguma coisa hoje. Ele ficou em silêncio. Depois, Gavin disse que você não me quer mais. Que você me assinou como se eu fosse lixo. É verdade? Estacionei num posto de gasolina, desliguei o motor. Você me disse que eu era um fracassado. Você rejeitou meu sobrenome. Você disse que o Marcelo era seu pai de verdade. Então eu te dei exatamente o que você pediu. Você escolheu. Agora vive com essa escolha. Lágrimas começaram a cair. Eu sinto muito. Eu sei, mas sentir muito não muda documentos legais. Você não pode consertar isso? Mesmo se eu quisesse, não posso. Marcelo é seu pai legal agora. Isso significa que ele é responsável por você, pela sua escola, seu futuro, por tudo. Mas ele não está pagando nada. A mamãe diz que a gente talvez tenha que se mudar. Não é mais meu problema. No apartamento, ele olhou ao redor. É pequeno aqui. É o que eu podia pagar depois de pagar sua pensão todos esses anos. Você realmente comia miojo todo dia? Por uns 6 meses, às vezes 2 vezes por dia. Por que você não falou? Teria mudado alguma coisa? Ele não respondeu. Sentei na frente dele. Seu padrasto dirige uma Mercedes, mora numa casa com piscina, te leva em restaurantes caros. Você já se perguntou como ele paga tudo isso? A mamãe dizia que ele tinha sucesso. Ele tem sucesso em fingir. Tudo isso é financiado, emprestado. Nada é real. E as viagens? Pagas com a minha pensão. Cada férias, cada novo console, deveria ir para sua comida e seu futuro. Em vez disso, eles gastavam fingindo ser ricos. O rosto dele empalideceu. Eu não sabia. O dia do julgamento chegou numa terça-feira cinza. Vim com meu melhor terno. Gabriela e o marido já estavam lá com o advogado barato deles. Gabriela tinha olheiras. A bolsa de grife tinha sumido. Marcelo não olhava para mim, mandíbula travada. Meu advogado se inclinou. Eles vão argumentar que você não explicou as consequências financeiras. Eles podem provar? Vão tentar, mas temos os documentos assinados e os e-mails onde você simplesmente aceitou os pedidos deles. A juíza era uma mulher de uns 60 anos com um olhar penetrante. Ela leu os processos, ocasionalmente levantando os olhos. Deixe-me ver se entendi direito. Seus clientes iniciaram a adoção. O advogado deles verificou todos os documentos. O senhor Almeida assinou sem contestação. E agora eles querem anular porque não gostam das implicações financeiras? Vossa Excelência, o senhor Almeida não divulgou... Não divulgou o quê? Que adotar uma criança implica responsabilidade financeira? Isso não é divulgação, doutor. É senso comum. Ela olhou para Gabriela e Marcelo. O advogado de vocês não explicou isso? Gabriela falou, voz tremendo. A gente achava que ele continuaria pagando pelo filho dele. Filho dele? De acordo com esses documentos, o senhor Santos agora é o pai legal. O senhor Almeida não tem filho. A sala ficou em silêncio. Eu tenho aqui mensagens onde a senhora Santos diz ao senhor Almeida que o filho dela precisa de um pai de verdade, não um fracassado pobre. Vocês não podem rejeitar esse homem, zombar da situação dele, encorajar o filho a substituí-lo, romper legalmente os direitos parentais dele e depois exigir que ele continue sustentando uma criança que legalmente não é mais dele. Mas a escola agora é responsabilidade do senhor Santos, como todo o resto. A juíza se virou para mim. Senhor Almeida, tem algo a acrescentar? Me levantei. Vossa Excelência, eu amava meu filho. Trabalhei em 2 empregos para pagar essas pensões. Me privei de tudo para que ele tivesse tudo. Mas amor não é de mão única. Quando ele me olhou nos olhos e disse que eu não era o pai dele, isso doeu mais do que qualquer fardo financeiro. Dei a eles exatamente o que pediram. Se eles se arrependem agora, não é minha culpa. Pedido negado. A adoção é mantida. O senhor Almeida não tem nenhuma obrigação legal. Custas judiciais serão pagas pelos requerentes. Ela bateu o martelo. Gabriela desabou soluçando.
Marcelo sussurrava com raiva para o advogado deles. Me dirigi para a saída. Espera! Me virei. Lucas estava no fundo da sala. Ele parecia menor. As roupas caras tinham sumido, substituídas por jeans comum e camiseta básica. Ele parecia uma criança normal agora. A gente pode conversar, lá fora? Meu advogado acenou. Eu espero no carro. Saímos para um banco, a primavera perfurando o frio. Eu ouvi o que você disse lá dentro. Sobre amor. Eu amava. Passado. Você me odeia agora? Pensei. Realmente pensei. Não. Eu não te odeio. Só cansei de aceitar ser tratado como merda. Eu sinto muito pelo que eu disse, por tudo. Eu sei. Você pode perdoar? Olhei para essa criança e vi todos os anos para trás. Talvez um dia, mas não hoje. Hoje você vai voltar para casa com sua mãe e seu pai legal. Você vai viver com a escolha que fez. E se eu precisar de você? Então você vai se virar, como eu me virei quando você disse que não precisava mais de mim? Ele enxugou os olhos. Tá tudo desmoronando. Mamãe e Marcelo brigam o tempo todo. Por causa de dinheiro, por causa de mim. Marcelo diz que eu arruinei a vida dele. Que ele nunca quis ter filho. Senti uma pontada de simpatia. Mas aprendi que simpatia não paga contas. Parece difícil, mas não é meu problema para resolver. O que eu devo fazer? Você vai crescer, vai aprender que ações têm consequências. E vai entender que pessoas que realmente te amam não colocam condições. Você me amava de verdade? Ou você só gostava de ter um filho? A pergunta atingiu como um soco. Eu te amava. O você de verdade. Não a versão Instagram que sua mãe criou, só você. A criança que adorava dinossauros, que tinha medo do escuro, que fazia 1 milhão de perguntas. Essa criança ainda está aqui. Então ela precisa encontrar o caminho de volta. Porque a pessoa na minha frente, aquela que me chamou de fracassado, eu não a conheço. Me levantei. Tenho que ir. Posso ter seu número? Você já tem. Você só escolheu não usar. Meu advogado estava esperando no carro. Voltamos para o escritório dele. O tribunal me concedeu custas judiciais. Mais 100 mil barrares que a Gabriela teria que pagar. Eles vão tentar de novo, disse meu advogado. Gente assim não desiste. Que tentem. Não vou pagar mais um centavo. Naquela noite, olhei apartamentos em bairros melhores. Lugares que agora eu podia pagar sem enviar $1.600 todo mês. Meu telefone vibrou. Mensagem do Marcelo. A gente precisa conversar de homem para homem. Você está destruindo a vida de uma criança por vingança. Você escolheu ser o pai dele, agora seja. Eu não posso pagar. Deveria ter pensado nisso antes. Por favor, eu vou perder tudo. Perfeito. Agora você vai saber como é. Bloqueei o número. 2 meses se passaram, me mudei para um apartamento melhor, 2 quartos. Comecei a economizar, abri uma conta de investimento. Meu advogado ligou. Sua ex está declarando falência. A casa está sendo executada. O negócio do Marcelo faliu. Eles estão se mudando para um apartamento alugado. E seu filho está matriculado na escola pública. Rousseau, a mesma de onde foi expulso. A ironia não me escapou. Tem mais, ela está pedindo divórcio. Já? O estresse financeiro. Além disso, o Marcelo não estava lidando bem com as responsabilidades parentais. Não sentia a satisfação esperada. Só cansaço. E agora? Ela provavelmente vai tentar entrar em contato com você. Mas legalmente, você não deve nada a ela. A adoção se mantém. Depois de desligar, sentei na varanda. O sol estava se pondo. Daqui, eu podia ver toda São Paulo. Meu telefone vibrou. Desta vez, reconheci o número. Alô? Sou eu. A voz do Lucas tinha mudado, mais velha. Eu sei que não devo ligar, mas eu precisava ouvir sua voz. Mamãe e Marcelo estão se divorciando. A gente está se mudando. Tive que mudar de escola. Tudo está diferente. Como você está lidando? É difícil, mas estou começando a entender o que você quis dizer sobre consequências. Marcelo não é mais meu pai. Legalmente sim, mas ele não age assim. Ele mal fala comigo. Mamãe diz que ele me culpa por tudo. Senti o instinto de consertar, de intervir.
Sinto muito que você esteja passando por isso, mas não posso consertar isso para você. Eu sei, não estou pedindo. Só queria te dizer uma coisa. Estou mudando meu sobrenome de volta para o antigo. Mamãe está me ajudando. De volta para Almeida. Minha garganta apertou. Por quê? Porque é meu sobrenome. É quem eu sou. Eu não deveria ter aberto mão dele. Isso não vai mudar nada legalmente. Eu sei, mas sobrenomes importam. Você me ensinou isso. Você dizia que nosso sobrenome veio do nosso tataravô, que chegou aqui sem nada e construiu tudo. Que ele representava trabalho, integridade e manter a palavra. Eu me lembro. O silêncio se estendeu. Posso te ver às vezes? Não estou pedindo dinheiro. Só sinto sua falta. Sinto falta das nossas conversas. Pensei no quarto vazio, no equipamento de camping, no armário. Em todos os fins de semana passados sozinho. Talvez. Vamos começar devagar. Ligações de vez em quando. Vamos ver. Sério? Sério, mas tem condições. Você me trata com respeito. Não mente para mim. E entende que eu não sou seu caixa eletrônico. Sou só eu. Pega ou larga? Pego. Conversamos por 20 minutos, sobre escola, suas aulas, um livro que estava lendo. Coisas normais. Quando desligamos, senti algo que não sentia há muito tempo. Não felicidade, apenas possibilidade. 6 meses depois, encontramos um ritmo. Ligações 2 vezes por semana, almoços aos sábados. Não falávamos do passado, focávamos no presente. Ele me contava sobre professores, amigos, dificuldades com álgebra. Eu contava sobre trabalho, meus projetos. Estávamos reconstruindo algo. Não pai e filho legalmente, mas algo real. Num sábado no café, ele perguntou: Você acha que vai perdoar a mamãe um dia? Não penso muito na sua mãe mais. Ela pergunta sobre você. Se pergunta como você está. Ela tem meu número. Ela tem medo de que você a odeie. Olhei para essa criança que estava voltando a ser alguém que eu reconhecia. Eu não a odeio. Mas também não confio nela. E não estou interessado em ser amigo ou rede de segurança dela. Justo. Terminamos a refeição. Levei ele de volta para a mãe. O apartamento era numa parte menos nobre de São Paulo. Mas era limpo, seguro e deles. Obrigado pelo almoço. De nada. E obrigado por me dar uma segunda chance, mesmo eu não merecendo. Todo mundo merece uma segunda chance, só não uma terceira. Ele sorriu. Assisti ele entrar, depois fui para casa. Meu telefone tocou durante o caminho. Número desconhecido. Senhor Almeida? Agente Raymond, Serviço de Proteção à Criança. Estou ligando sobre seu filho. Ou melhor, ex-filho. O responsável legal, Marcelo Santos, foi preso. Violência doméstica. Precisamos colocar a criança em guarda temporária. Seu nome apareceu como opção possível. Meu estômago despencou. Eu não sou o responsável legal dele. Estamos cientes, mas a mãe listou o senhor como contato de emergência. Ela diz que ele ficaria confortável com o senhor durante a investigação. Por quanto tempo? Talvez alguns dias, talvez alguns meses. Depende de a mãe conseguir fornecer um ambiente seguro. Pensei no meu quarto vazio, nas refeições tranquilas, na reconstrução lenta de algo que parecia confiança. Preciso pensar. Precisamos de uma resposta até amanhã de manhã. Caso contrário, ele entra no sistema de lares adotivos. Depois de desligar, fiquei no carro 20 minutos, tentando entender o que deveria fazer. Não era meu problema. Tinha renunciado aos meus direitos. Tinha reconstruído minha vida. Mas pensei naquela criança dizendo obrigado pelo almoço. Nas ligações onde ele realmente escutava. No jeito que estava tentando ser melhor. Liguei para meu advogado. Você enlouqueceu? Você lutou por 1 ano para sair disso? Não estou voltando. Só estou fornecendo guarda temporária. Se você fizer isso, faz como tutor, não pai. Sem direitos legais, sem voz sobre o futuro dele. E se a mãe se recuperar, ela pode levá-lo de volta a qualquer momento. Entendo. Você é bom demais para o seu próprio bem. Ou apenas idiota o suficiente para ter esperança de que fazer o certo importa.
No dia seguinte, busquei Lucas no escritório do serviço. Ele tinha uma mochila e um olhar assustado. Você veio? Sim. Eu não achava. É temporário. Minha casa, minhas regras. Você vai para a escola, faz lição de casa, me trata com respeito. E quando sua mãe resolver as coisas, você volta para ela. Eu sei. Mas algo no rosto dele me dizia que estava esperando algo mais. No apartamento, mostrei o quarto de hóspedes. É seu enquanto estiver aqui. Mesa para lição de casa. Senha do Wi-Fi na geladeira. Jantar às 6. Café às 7. Tá bom, obrigado. Aquela primeira noite foi estranha. Jantar juntos, espaguete, conversa sobre escola. Por volta das 9, ele saiu do quarto. Por que você aceitou? Você não me deve nada? Você está certo. Mas você é só uma criança presa no meio dos erros de adultos. E talvez eu não seja seu pai legal, mas isso não significa que não posso ser alguém que aparece quando importa. Vou fazer melhor dessa vez. Prometo. Só seja você mesmo. 3 semanas viraram 3 meses. Sua mãe fazia terapia. Marcelo estava na prisão. E encontramos uma rotina quase normal: café antes da escola, ajuda com lição de casa, passeios no fim de semana. Ele voltou a me chamar de pai. Naturalmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Num sábado fizemos trilha. O caminho era íngreme. No topo, é o mesmo lugar que a gente vinha antes. Quando eu era pequeno. Sim, eu me lembro. Você disse que a montanha não se importa com quem sobe, que é o mesmo desafio para todos. Você lembra disso? Eu lembro de tudo. Todas as lições. Só não estava escutando. Sentamos numa pedra. Estou escutando agora. Eu sei. Se eu pudesse voltar e mudar o que eu disse, eu faria. Mas não posso. Então estou tentando te mostrar que mudei. Coloquei minha mão no ombro dele. Você está indo bem, garoto. Mais que bem. Você me perdoa? A pergunta que ele queria fazer há meses. Sim, eu te perdoo. Ele chorou. Não soluços dramáticos, apenas lágrimas silenciosas. Obrigado. Ficamos até o pôr do sol, pintando o céu de laranja e rosa. Mas dessa vez, eu não estava sozinho. 6 meses depois daquela ligação do serviço, sua mãe conseguiu permissão para levá-lo de volta. Ela tinha terminado a terapia, encontrado um trabalho estável, se mudado para um apartamento decente. O tribunal disse que ela estava pronta. Na noite antes da partida dele, preparamos seu prato favorito, tacos de frango, e comemos em silêncio. Eu não quero ir. Você tem que ir. É sua mãe. Ela trabalhou muito para te recuperar. Sinto que estou perdendo você de novo. Você não está me perdendo. Estou a uma ligação de distância, e sempre podemos almoçar aos sábados. Promete? Prometo. Ele se mudou para a casa da mãe no dia seguinte. Ajudei a levar as caixas. A mãe dele estava na porta, nervosa. Obrigada. Por tudo. Fiz por ele. Não por você. A gente pode conversar um dia? Sobre tudo? Talvez. Quando eu estiver pronto. Fui para casa. O quarto de hóspedes estava vazio de novo. O apartamento estava quieto, mas não parecia solitário. Parecia pacífico. 1 ano depois, a escola ligou. Lucas tinha sido indicado para um prêmio, melhor melhoria acadêmica. A cerimônia era na semana seguinte. Vim com meu terno bom e sentei no fundo do auditório. Quando chamaram o nome dele, ele atravessou o palco de cabeça erguida. Ele olhou para mim e sorriu. Depois, fomos tomar sorvete, a mesma loja que íamos quando ele era pequeno. Fui aceito no programa para superdotados. Estou pensando em engenharia. Talvez arquitetura. Projetar coisas que duram. Boa escolha. Aprendi com você. Sobre construir coisas que importam. Conversamos sobre seus planos, sonhos, futuro. E percebi algo importante. Posso não ser o pai legal dele. Talvez nunca mais seja. Mas eu fui o homem que apareceu. Que ensinou sobre consequências e segundas chances. Que provou que amor não precisa de documento legal ou sobrenome. Meu telefone vibrou. Mensagem da Gabriela. Você o salvou quando eu não podia. Quando Marcelo não queria. Você apareceu e o salvou. Nunca vou conseguir retribuir isso. Digitei. Você não precisa retribuir. Estamos bem. Porque estávamos bem.
Não como marido e mulher, mas como duas pessoas que aprenderam com seus erros. Como duas pessoas tentando criar um bom garoto num mundo complicado. Levando Lucas de volta para a mãe dele naquela noite, percebi outra coisa. Não ganhei porque fui embora. Não ganhei porque escapei da pensão. Ganhei porque escolhi aparecer quando importava. Porque escolhi amar uma criança mesmo quando ela me machucou. Mesmo quando era mais fácil ficar de fora. É isso que pais de verdade fazem. Não porque um papel diz, mas porque é quem eles são.